Quanto vale a sua vida? Que valor você consegue atribuir aos dias de vida que Deus tem te dado? Olhando para a palavra de Deus, percebemos como somos finitos e como somos limitados. No entanto, a palavra do Senhor nos mostra uma direção para viver e viver com sabedoria e fazer a vida valer a pena, a despeito das nossas fragilidades. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais nas vossas presunções. Ora, toda jactância, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem e que deve fazer e não faz, comete pecado. Esse é um texto que me desafia muito. Aliás, já há alguns anos, ao ler esse texto, me sinto desafiado por Deus. Normalmente nós não queremos perder tempo, nós queremos decidir a vida e normalmente queremos fazer isto da noite para o dia, num piscar de olhos. Aliás, na velocidade em que as coisas caminham nos dias de hoje, queremos decidir para ontem, não é nem para amanhã, nem para agora, para ontem. Queremos tudo, do nosso modo, do nosso jeito e no tempo em que nós achamos correto. Nesse desespero de decidir a vida, de tomar uma série de decisões, muitas das vezes de forma impulsiva, precipitada e até leviana, inconsequente, acabamos por coletar muitos frutos amargos, muitas decepções, muitas frustrações. E a visão que está por trás dessa vida que decide tudo, que se decide a revelia de qualquer conselho de prudência, na verdade está por trás algo muito maior, que é a independência de Deus. Alguém que não consegue ver a sua finitude, que não consegue ver as suas limitações e que resolve então, ao seu bel prazer, fazer o que bem entende, fazer o que dá na cabeça. A Bíblia diz aqui com muita clareza que nós até podemos planejar. O texto diz aqui, olha, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, negociaremos, ganharemos. Não há nenhum pecado em fazer planos, mas é importante incluir Deus em nossos planos, porque nós não sabemos como será o nosso futuro. Aliás, nem sabemos se teremos futuro. A soberba do homem faz com que o homem pense em um futuro sem nem poder mensurá-lo de verdade, de forma mais concreta, apenas no ideal. Então sai decidindo a vida. Só que a Bíblia diz aqui que quando pensarmos em fazer alguma coisa, precisamos considerar a vontade de Deus. Então ele chega e declara. Primeiro ele faz a afirmativa, perguntando e afirmando. Primeiro ele pergunta, o que é a vossa vida? Então depois Tiago responde, olha, a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Então por causa da finitude da vida, Tiago então nos desafia a incluir o Senhor, dizendo assim, olha, em lugar disso, devíamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos, ganharemos, vamos viajar, vamos negociar, enfim, se o Senhor quiser. Eu sei que parece uma ação meio esquisita para quem já aprendeu a decidir a vida sem consultar a Deus, mas se você for pensar sobre a sua vida hoje, você vai chegar à conclusão de que aquilo que hoje dói, aquilo que hoje te incomoda, tem muito a ver com as decisões precipitadas que foram tomadas há alguns anos atrás. Decisões impensadas, sem Deus ter sido consultado, sem você avaliar, na ótica da fé cristã, o que aquilo pode significar para você a nível de consequência posterior, apenas decidimos. E aí tem pessoas que, consequentemente, estão mal casadas, estão vivendo um transtorno na sua vida profissional, familiar, porque foram precipitados, impulsivos e resolveram decidir a vida sem consultar o Senhor. Olha, nós não sabemos nada sobre o futuro. Não podemos pensar que temos autonomia para decidir a vida. Pelo contrário, temos que depender do Senhor. E à medida em que nós dependemos do Senhor, aí nós conseguimos acertar mais nas nossas decisões.
Uma escolha pode mudar toda a sua vida. Uma escolha errada pode marcar a sua vida e uma vida, né, marcada pela frustração, pela decepção, se torna uma vida pesada, difícil de ser levada adiante. Por isso que muitos acabam se matando, né, perdendo interesse pela vida. Ou mesmo quando não chega a esse ponto, a esse extremo, acaba vivendo uma vida medíocre, mais ou menos, sem vigor, sem sorriso, sem satisfação. É muito importante incluir o Senhor nas suas decisões. Por conta de não sabermos nada do futuro, é melhor consultar aquele que é um Deus eterno e que consegue mensurar o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é Deus eterno. A Bíblia o chama de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. É muito importante isso. Quando começamos a avaliar o impacto de uma vida submissa à vontade de Deus, olhando para a palavra do Senhor, vamos perceber quantas pessoas acertaram na vida porque resolveram orar primeiro, resolveram pedir a direção de Deus primeiro, antes de uma tomada de decisão. Ao contrário disso, há muitos personagens bíblicos que foram impulsivos, decidiram a vida sem considerar a vontade de Deus e estragaram a sua vida. Comprometeram muitos dias e às vezes anos por conta daquela decisão. Olha, o futuro a Deus pertence, Ele é Senhor do futuro. Você pode e deve sonhar e planejar, isso faz parte da vida. Mas a Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas os desígnios do Senhor, esses prevalecerão. Que sejam os desígnios do Senhor, que seja a vontade de Deus que prevaleça sobre a sua vida. Aprenda a orar, a consultar a Deus. Você que está aí preocupado em decidir se muda de emprego, se casa, se divorcia, se tem um filho, se de repente faz um investimento, qualquer coisa que seja a nível de futuro, ore primeiro, peça a direção de Deus e Deus te abençoará, não tenho dúvida disso. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor e Deus vai orientar o seu coração nessa tomada de decisão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.